Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero ler aqui uma rápida palavra e deixar uma palavrinha para o seu coração. A palavra se encontra em Gênesis, no capítulo de número 18, versículo de número 9 ao 14, que vai dizer assim: Então lhe perguntaram: Aonde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, mesmo sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. A história de Sara é uma história muito linda. A Bíblia vai contar que ela era uma mulher muito linda, que mesmo aos seus 65 anos, ainda assim chamava a atenção de homens, de reis, a ponto de Abraão ter que algumas vezes mentir, falar que ela era a sua irmã, com medo do que poderia acontecer com eles. E a promessa da vida de Abraão e Sara, ela era baseada em algo impossível. Porque a Bíblia vai dizer que Sara e Abraão seriam um pai e uma mãe de muitas nações. Só que o interessante é que Sara era uma mulher estéril. Ou seja, essa promessa ela era baseada em algo, a visão do homem, impossível de acontecer. E depois de inúmeras tentativas de Sara, depois dos anos se passar e eles tentarem várias vezes e eles não conseguirem mais ver que isso poderia acontecer, que a promessa de Deus parece que para eles não iria florescer, Deus então, ele manda 3 anjos até Abraão, e esses anjos eles vêm trazer a notícia de que Sara teria um filho. E quando Sara ouve a notícia que o anjo tem para Abraão, Sara, por detrás da tenda, no seu íntimo, dentro de si, ela pensa, talvez ela olhe para o seu corpo, e naquele momento ela pensa que seria ela mesma, depois de velha, já com os anos passados, de idade avançada, à vista do homem, à vista das pessoas, sendo impossível de acontecer, seria mesmo que ela ainda teria um filho. E Deus, lá do céu, Deus escuta essa ironia de Sara e responde imediatamente para Abraão, dizendo faz uma pergunta para Abraão, dizendo: será que teria alguma coisa impossível aos olhos de Deus? Será que teria alguma coisa impossível que Deus não poderia fazer? E Deus, depois ele afirma novamente, dizendo que daqui a 1 ano ele visitaria os dois e Sara já teria um filho. E essa palavra ela é muito interessante, que às vezes no dia de hoje a gente não consegue ver as promessas de Deus acontecer na nossa vida. Às vezes a gente olha ao nosso redor e as notícias, tudo elas nos levam a crer que as coisas só vão piorar e que a gente fica com um monte de dúvidas na nossa cabeça, fica perguntando: será que aquela promessa que Deus me fez, aquilo não vai acontecer mais? E às vezes a gente se questiona ou fica triste, talvez uma cura que Deus prometeu que não chegou ainda. Talvez você olha para uma promessa que Deus te fez, que os anos se passaram, muito tempo se passou e você não consegue ver mais. E as pessoas do seu lado ficam dizendo que as coisas é impossível de acontecer. E você já começa a se autodiagnosticar com algo impossível de acontecer, uma promessa impossível de chegar a ser concretizada. E a gente fica nesse período, nas notícias que nós temos na televisão nos dias de hoje, nessa pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer.
E às vezes a gente olha para a empresa da gente, o trabalho, e as portas estão se fechando. E a gente pergunta para Deus, pô, e agora? O que vai acontecer? E Deus, Ele manda um recado para você e te faz uma pergunta, será que existe algo? Será que existe alguma coisa que seria impossível ao poder de Deus? Será que uma cura que seria impossível? Será que as pessoas falam para você que não vai acontecer, mas será que para Deus, aos olhos do Senhor, isso é impossível? Deus, Ele tem as formas dele trabalhar, Deus, Ele tem o jeito dele agir. Então, se Deus te fez uma promessa, se a sua vida está nas mãos dele, acredite naquilo que Deus falou para você. Acredite que Deus, Ele está tomando o controle, Ele está no controle da sua vida. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Afinal de contas, isso é a especialidade dele. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento nas coisas que a gente não vê, mas se esperam. Então, se você hoje está desesperado ou não consegue entregar ou ver uma esperança, saiba que Deus colocou dentro de você para germinar uma promessa, um sonho, um milagre, uma esperança. Floresça dentro dessa promessa. Acredita que Deus, Ele tem algo melhor para você. Fica firme, porque Deus é o Deus do impossível.